A nossa última palestrante do curso é a professora Paula Fátima Manhãs Miranda, e o tema dela é Ditadura e Memória, à noite de 12 anos. A professora Paula possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, EPG, é pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Paraná e também pós-graduada em Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera. Professora Paula, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu gostaria muito de agradecer o convite da Camila, uma grande amiga minha, o convite da Faciar, do Noma, e parabenizar todos os colegas que falaram anteriormente. Parabéns, Aline, eu adoro Alan Moore, adoro Watchmen, também recomendo V de Vingança para quem não leu ou para quem não assistiu o filme, do Inferno também dele, os quadrinhos são muito bons. E sobre o tema da professora Bianca, eu também recomendo uma série que também tem no Netflix, que chama Um Crime Americano, que vai tratar de um caso muito parecido com o caso do George Floyd, mas que ocorreu lá por 92, com o Rodney King. Rodney King foi um negro que também sofreu violência policial, e foi na época que começaram a surgir as câmeras e foi filmada essa violência policial contra esse negro, contra o Rodney King. Ele não morreu, né? Não foi um caso de assassinato, ele sobreviveu à violência, apesar de ter ficado bem lesionado, e os policiais foram absolvidos, e isso gerou uma revolta muito grande da população. Então, está muito ligado com os protestos de hoje em dia. Recomendo bastante, Um Crime Americano, que tem no Netflix, é um documentário, tá? Eu adoro essa correlação entre arte e direito, eu acho que tem tudo a ver, são duas construções humanas, dois produtos culturais, né? A arte e o direito. Só nós, seres humanos, que possuímos a arte e o direito, né? Os animais, a gente se diferencia deles exatamente por isso, né? Pela nossa construção cultural, e a arte e o direito são construções culturais, que estão extremamente ligadas. E é muito importante nós, operadores do direito, a gente expandir a nossa visão, porque o direito está em tudo. E quem conhece só o direito, não conhece o direito, né? A gente tem que ir além para entender o direito, né? Transcender o texto frio da lei. E por isso que eu acho tão importante vincular direito e arte. Ainda mais que a arte, ela tem algo muito interessante, que a arte tem no seu DNA um quê de subversão, que é preciso na gente no direito. Infelizmente, o direito hoje em dia está muito ligado ao status quo, a manter as coisas como elas estão. E a arte não. A arte, ela já busca quebrar paradigmas, subverter a ordem. Então, eu acho muito importante para a gente do direito fazer essa ligação sempre com o mundo da arte. Além disso, a arte traz uma coisa única para a gente, que é a possibilidade da gente se colocar na pele de outras pessoas, de entender outras visões de mundo. A alteridade que a arte traz, eu acho que ela é única, né? Porque você consegue se imaginar sendo uma pessoa torturada, como é o caso do filme que eu vou falar, você consegue se imaginar como sendo uma pessoa negra sofrendo racismo. Logicamente que só porque você viu o filme, você não vai ter esse lugar de fala, né? Você jamais vai ser um negro, né, sendo um branco. Mas você pelo menos tem ideia daquilo que a pessoa passou. E você se coloca no lugar do outro através da arte. Então, acho que esse é o principal papel da arte, de ligação da arte com os direitos humanos, essa alteridade, essa empatia que a arte faz a gente ter, de pelo menos por algumas horas, alguns segundos, a gente se sentir na pele de outra pessoa. O filme que eu trouxe, né, chama A Noite de 12 Anos. Esse filme foi dirigido por um uruguaio, trata da ditadura civil-militar do Uruguai, e ele está disponível no Netflix, para quem não teve a oportunidade ainda de ver, recomendo que assista, é um filme muito bom,
foi premiado, ganhou alguns prêmios Goya, e ele vai se basear num livro, né, que chama Memórias do Calabouço. E esse Memórias do Calabouço, ele vai contar a história, e o filme, né, vai contar a história de 3 presos políticos, né, foram 3 presos políticos na época da ditadura militar do Uruguai. E quem são esses presos? São Maurício Rosenkoff, Eleutério Fernandes Huidobro e o Mujica, o que veio posteriormente a se tornar o presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Então, esse filme vai contar a história desses 3 presos políticos no Uruguai. E ele mostra, durante todo o filme, todo tipo de tortura em que essas pessoas são submetidas, mas de um modo não violento. A maioria dos filmes sobre ditadura militar são muito violentos nas imagens, assim, né, com muita violência física. Esse filme mostra mais a violência psicológica da tortura, o que é ficar isolado, o que é ficar em confinamento, o que é você não poder ver a luz do sol, não poder conversar com nenhum outro ser humano, né? E hoje em dia, né, a gente pensa, a gente já está bem louco com o confinamento, com o isolamento social, estando em casa, com toda a comodidade das nossas casas, com todos os recursos tecnológicos, podendo conversar com quem a gente ama, ao menos pelo telefone ou por videoconferência. Agora, essas pessoas, elas ficam 12 anos presas, por isso que chama, né, a noite de 12 anos. Eles ficam desde 73, do início da ditadura, a ditadura no Uruguai começa em 73, até 85, quando acaba a ditadura, eles 3 ficam presos e isolados. Então, o filme mostra muito essa tortura psicológica e como a ditadura vai conseguindo te enlouquecer aos poucos. O Mujica é o personagem que parece mais afetado dos 3 psicologicamente, ele começa a ter delírios, a ter sonhos com a mãe dele e tudo mais. Então, mostra essa outra faceta da ditadura, né, que muitas vezes a gente esquece, a gente só lembra da tortura física, né, mas aparece muito essa tortura psicológica, esse isolamento, esse silêncio que eles são obrigados a ficar, porque eles não conseguem se comunicar, e a forma como eles resistem, né? Eles encontram uma forma de resistir, crendo no que eles acreditam, no que eles defendem, e também eles buscam formas de se comunicar através de batidas na parede, para um saber que o outro está escutando, né? Mas o filme mostra muito bem essa empatia, porque tem uma cena em que eles são presos num subsolo, e a cela é tão pequena que eu vendo, tipo, começou a me dar claustrofobia, assim, parecia que estava faltando ar, porque você se sente, de fato, na pele daquelas pessoas. E acerca um pouco da ditadura no Uruguai, então ela durou 12 anos, eles chamam de ditadura civil-militar, por quê? Porque apesar dos militares estarem no comando, os 3 primeiros presidentes foram civis, não foram militares, eram eles que comandavam, ficavam, né, na linha de frente, assim, mas os presidentes eram civis, os 3 primeiros, e somente o último presidente que foi um militar, e que conduziu a reabertura política. Tá? Então, por isso que eles chamam, diferente das outras ditaduras que a gente teve aqui no Cone Sul, essa ditadura manteve, né, um presidente civil, mas quem comandava, de fato, eram os militares. Houve dissolução, desde 73, do poder legislativo. Igual ao Brasil, eles funcionavam por meio de atos institucionais, também houve, né, os atos institucionais lá. E apesar do filme, então, ele tratar da ditadura no Uruguai, ele poderia estar retratando qualquer ditadura aqui no Cone Sul da época,
porque eram usados os mesmos instrumentos de tortura, tortura sistemática, tortura como regra, como rotina, tanto na Argentina, como no Chile, como no Brasil, como no Paraguai. O Brasil, a ditadura nossa começou antes, e o nosso país foi usado de exemplo, né, para as outras ditaduras. Começou um bom tempo antes, começou em 64 aqui, lá começou só em 73, e foi acabar junto, né? E a nossa ditadura, né, tanto a nossa ditadura como as outras, né, é muito importante destacar a questão da Operação Condor, que a Operação Condor foi uma operação entre os regimes ditatoriais aqui da América do Sul, que compõem o Cone Sul, junto com a CIA dos Estados Unidos. Então, havia uma troca de informações e um serviço de inteligência que funcionava para reprimir líderes opositores e líderes de esquerda nessa época em todos esses países. E sobre a Operação Condor, é muito interessante ver um documentário, esse eu acho que não tem na Netflix, que chama O Dia que Durou 21 Anos. É muito bom, vai tratar sobre a relevância da Operação Condor aqui no Brasil em específico, né? Porque o dia que durou 21 anos se refere à nossa ditadura, que durou 21 anos, né? E é muito bom que vai falar de toda essa influência dos Estados Unidos, ensinando a tortura, como torturar como método sistemático. Bom, e o filme mostra também a ausência de informação da família, né? Então, aparece a mãe do Mujica indo buscar informações do filho na cadeia. E ela fica horas buscando informações e eles falam, a gente não sabe onde é que ele está, né? Então, ainda essa dor das famílias que não conseguem saber informações, né, sobre os seus familiares. A ausência total de informação. E isso é outra dor que permanece ainda para as famílias de desaparecidos, né? O Mujica sobreviveu, voltou à sua família pôde saber o que aconteceu com ele, mas essa dor ainda persiste para muitas famílias, não só no Uruguai, como no Brasil, como na Argentina. Eu estava lendo uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, dia 30 de agosto, e tem alguns relatos de pessoas que tiveram parentes desaparecidos. E uma das falas que me marcou foi: corpos não desaparecem, alguém os esconde. E é exatamente isso. A gente chama eles de desaparecidos, mas na verdade alguém os escondeu, né? Eles não sumiram do nada. Não foi um acaso. Né, esses corpos foram escondidos e permanecem escondidos muitas vezes, né? A gente não sabe a história por trás de cada acontecimento, o que aconteceu, e essas famílias permanecem sofrendo. Não puderam nem elaborar o próprio luto, porque não tem um corpo ainda. E essa matéria saiu no dia 30 de agosto, na Folha de São Paulo, porque dia 30 de agosto a ONU estabeleceu como Dia Internacional das Vítimas de Desaparições Forçadas. Então, é um dia muito importante que a ONU, a partir de 2010, parece, instituiu para a gente relembrar essas vítimas que tiveram desaparições forçadas. Sobre isso, então, gostaria de falar um pouquinho da importância da memória, né? Da importância da gente relembrar o que aconteceu, da gente saber o que aconteceu e investigar o que aconteceu. Infelizmente, no Uruguai, e assim como no Brasil, houve uma lei de anistia que não puniu os torturadores. Lá se chama lei da caducidade. Lá também os torturadores não foram punidos, assim como no Brasil, diferentemente da Argentina e do Chile, que puniram alguns de seus torturadores. É muito interessante, quando eu fui para o Chile, quando eu fui para a Argentina, perceber o quão vivo está a ditadura para eles. Fui numa praça no Chile que eles estavam distribuindo panfleto de pessoas ainda desaparecidas e estavam distribuindo panfletos de pessoas que ainda não foram julgadas,
mas que deveriam ser julgadas, onde elas trabalham, de torturadores, onde eles trabalham hoje em dia e tudo mais. Assim como na Argentina, quando você está andando em Buenos Aires, às vezes tem umas plaquinhas que fala: aqui aconteceu a morte de fulano de tal, morte pelo terrorismo do Estado. E eles usam esse termo, terrorismo de Estado, lá. Eu acho muito interessante, né? Porque aqui a gente usa de uma forma branda, né? Ditadura militar. Hoje em dia nem isso, né? Tem os bolsominion que chamam de revolução, né? Mas lá eles chamam de terrorismo do Estado, porque é de fato um terrorismo do Estado que aconteceu, né, nesses anos. E lá tem as plaquinhas: aqui morreu fulano de tal, aqui desapareceu fulano de tal. Você está andando pela cidade, só prestar atenção, eu tirei várias fotos na época sobre isso, tem uma plaquinha assim pequenininha no chão, falando: aqui desapareceu fulano de tal, repressão, terrorismo de Estado e tudo mais. E, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não consegue reconstruir a nossa história exatamente por essa ausência de memória, por esse esquecimento, um esquecimento proposital, que visa proteger certas pessoas e certas camadas hegemônicas da nossa sociedade. E, infelizmente, isso faz com que surjam no Brasil movimentos negacionistas acerca da ditadura militar, ou revisionistas que buscam trocar os fatos, né, falar que ou que não morreu tanta gente, ou que não teve gente torturada, ou que aquela época era boa. Não, aquela época não era boa. E é isso que é importante a gente manter vivo, a memória, para a gente poder reconstruir um país com bases democráticas, porque se a gente esquecer o passado, a gente nunca vai poder reconstruir um país com bases de fato democráticas. Tanto é assim, né, que infelizmente hoje em dia foi eleito um presidente que, antes de ser eleito presidente, né, homenageou um dos grandes torturadores do Brasil, que foi o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que relativizou o fato da Miriam Leitão ter sido torturada aos 19 anos de idade, grávida, dentre outros vários absurdos, né? Como, por exemplo, o caso do Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que sumiu também, é um desaparecido político, e que o presidente quis falar que, na verdade, quem matou ele foram os comparsas. E não. O último registro que se tem dele, ele deu entrada num presídio, segundo o Ministério da Aeronáutica. Então, assim, essas negações sistemáticas, esse esquecimento, essa ausência de memória, são um perigo. Por quê? Como aqui no jornal também, eu gostei dessa fala, para ela, esses tempos não devem ser esquecidos. Não podemos crer que a democracia é algo conquistado para sempre. O golpe de Estado chileno é uma das demonstrações de como as coisas podem mudar do dia para a noite, e a justiça custa chegar quando chega. Então, a democracia, a gente tem que defender ela todo dia. E através desses pequenos atos que acontecem hoje em dia, as nossas instituições democráticas estão sendo corroídas. E como bem diz esse livro, Como Morrem as Democracias, hoje em dia, se surgir uma democracia, não vai ser como houve naquela época, com tanques nas ruas. Vai ser assim, aos poucos, né? Destruindo aos poucos as instituições democráticas, acabando aos poucos com o que a gente tem de democracia. E esse livro aqui é muito importante, muito interessante, na verdade, porque ele traz algumas características de governos autocratas que têm ganhado relevância não só no Brasil, como na Hungria, como na Polônia, como em vários países. E eles falam 4 indicadores simples de comportamentos autoritários. São eles: 1, rejeição das regras democráticas do jogo. Você falar que a urna é fraudada, por exemplo, você rejeitar as regras democráticas, não aceitar o resultado das urnas, como o
próprio Bolsonaro falou que se ele perdesse era porque era fraudada as eleições e tudo mais. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Você agredir os seus oponentes políticos, falar que eles devem morrer, falar que eles devem ir para a ponta da praia, que é outra referência à ditadura militar que o Jair Bolsonaro fez quando ganhou, que era onde as pessoas, os desaparecidos, eram jogados. Então, você negar os seus opositores políticos, deslegitimar eles, xingar, ofender, é outro indicador de comportamento autoritário. Tolerância ou encorajamento à violência, como, por exemplo, recentemente, que o Bolsonaro falou que ia dava vontade de dar um soco na cara do jornalista, nem lembro qual expressão que ele usou, é tanto absurdo nesse país. E o último indicador, propensão a restringir as liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. O que ele faz sistematicamente, né, o Jair Bolsonaro, que é exatamente deslegitimar a mídia e suas informações. Bom, então, diante disso, para resgatar a memória, a ONU traz como sendo fundamental a existência de uma justiça de transição. O que seria essa justiça de transição? Seria uma justiça entre o regime ditatorial e o restabelecimento de um regime democrático, com estratégias que possibilitam enfrentar o legado da violência existente nesse período ditatorial e gerar responsabilidade, punição dos culpados, através de comissões da verdade, reparações de prejuízos e através do fortalecimento dos valores democráticos. Como eu já falei, o Brasil optou pela não punição através da lei de anistia, mas em 2011 a gente tem uma conquista muito importante, que é a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi sancionada pela Dilma Rousseff, quando ela era presidente da República, e essa lei acabou instituindo a Comissão Nacional da Verdade com o intuito de esclarecer e examinar as graves violações de direitos humanos, de efetivar o direito à memória, à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. E em 2014, teve o relatório final dessa Comissão Nacional da Verdade, que trouxe importantes conclusões, trouxe um relatório mais de 3 mil páginas, bem detalhado, com vários documentos e fatos históricos, e que demonstra a existência de mais de 434 desaparecidos ou mortos nessa época, e aponta 377 responsáveis diretos ou indiretos, mas que nunca foram julgados por conta da lei de anistia. Importante ressaltar que essa lei de anistia, ela não busca julgar ninguém, mas apenas, né, investigar os fatos, saber o que aconteceu com as pessoas, né, com quem desapareceu, com quem morreu. E ela traz algumas recomendações, 29 recomendações à Comissão Nacional da Verdade. E algumas delas a gente nunca conseguiu cumprir, infelizmente, né? Algumas a gente conseguiu cumprir, como o estabelecimento das audiências de custódia, para ver se os presos são ou não torturados antes da... Porque a verdade é que a tortura ainda é uma prática existente no país, né? Infelizmente. Então, das recomendações desse relatório da Comissão da Verdade foi a existência da audiência de custódia. Isso, ainda bem que foi feito. Outra coisa que foi feita e foi recomendada pela Comissão Nacional da Verdade foi a retificação de certidões de óbito, porque tinha muita gente que foi assassinada pela ditadura militar que constava como suicídio, como Herzog, Vladimir Herzog, ou que constava outras causas mortes, né? Zuangel, por exemplo, que constava acidente de carro e tudo mais. Houve mais de 300 retificações de certidões de óbito, isso é muito importante para a família, até mesmo para elas conseguirem algum tipo de indenização, porque as indenizações elas podem ocorrer no âmbito civil, né? Então, isso é importante, inclusive, para as indenizações, mas existem outras recomendações que a gente ainda não conseguiu cumprir. Uma das recomendações é a proibição de eventos comemorativos ao golpe. E o que ocorreu esse ano?
Foi comemorado o golpe, os 55 anos de golpe foi comemorado pelo presidente. Outra coisa interessante que eles recomendam, a desvinculação do IML às secretarias de segurança, porque muitos dos assassinatos que ocorreram só foram acobertados por conta dos médicos, por conta de várias outras pessoas, ou seja, a ditadura militar, ela depende de uma rede de apoio, né? Não eram só os militares, né? Depende toda de uma rede de apoio. Então, por isso é muito importante a desvinculação dos IMLs às secretarias de segurança, a educação para os direitos humanos, que aos poucos vem sendo introduzida, ainda bem. O fortalecimento das defensorias é outra recomendação deles, que ainda são, proporcionalmente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, recebem bem menos fomentos, e ainda o número de defensores é bem menor, né, proporcionalmente. A revogação da Lei de Segurança Nacional é outra recomendação, e atualmente, inclusive, o presidente e o pessoal quis colocar o Hélio Schwarzman, não sei pronunciar o nome dele direito, é um escritor da Folha, né, um jornalista da Folha, que falou que queria que o presidente morresse, que torcia para a morte do presidente com a Covid. Eles querem enquadrar ele na Lei de Segurança Nacional. Então, é outro absurdo ainda existente, essa Lei de Segurança Nacional, que, inclusive, a Comissão da Verdade propõe a revogação, né, dessa Lei de Segurança Nacional, e a desmilitarização das nossas polícias, né, que é patente a violência das nossas polícias militares ainda hoje. Então, eles propõem uma série de recomendações, além de trazerem todo um relatório sobre o nosso histórico, uma investigação que busca, então, resgatar a nossa história, né. Além disso, tem a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Essa comissão é de suma importância, ela surgiu no governo do FHC em 95, e busca o quê? Busca localizar os restos mortais dos desaparecidos. Infelizmente, ela teve, há pouco tempo, os seus conselheiros trocados pelo Jair Bolsonaro. Ela é composta por 7 integrantes, 4 deles foram alterados pelo Jair Bolsonaro, 2 deles sendo militares, né, que compõem agora essa comissão, um total contrassenso, portanto. Então, seria basicamente isso, a importância da memória, né, para a gente não esquecer o que aconteceu e para que não aconteçam coisas parecidas no futuro, que infelizmente a gente está vendo que está sendo cada vez mais relativizada, a ditadura militar cada vez mais relativizada e negada os seus horrores. E sobre isso eu queria terminar só a minha fala com um texto do Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano é do Uruguai, foi exilado por conta da ditadura no Uruguai, e ele tem um trechinho bem curto de um texto dele, A Desmemória, que vai tratar exatamente desse assunto. O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência. A ditadura militar, medo de escutar, medo de dizer, nos converteu em surdos e mudos. Agora, a democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia. Mas não se necessita ser Sigmund Freud para saber que não existe tapete que possa ocultar a sujeira da memória. Então, é com esse texto que eu gostaria de terminar minha fala. Muito obrigada.